Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Quem, porém, os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Amados e amadas de Deus, temos aqui um texto tirado do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que nós chamamos o Sermão da Montanha, onde Jesus proclama as bem-aventuranças e depois Jesus vai dando diversos ensinamentos. E aqui Jesus está falando do cumprimento da palavra de Deus. A lei e os profetas significam o Antigo Testamento, a Torá e o Nebim. Amados e amadas de Deus, é a escritura do Antigo Testamento. Claro, não é toda a escritura, mas Jesus ele mostra que ele não veio para abolir o Antigo Testamento, para abolir a escritura do Antigo Testamento, mas veio para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus veio para cumprir as escrituras se cumprem nele. Jesus é o fruto maduro do Antigo Testamento. Jesus é o ponto alto das Escrituras. Todo o Antigo Testamento é um caminhar para Cristo. As Escrituras se cumprem em Cristo. Jesus veio para levar à plenitude as Escrituras. E Jesus continua: Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Amados e amadas de Deus, é a lei que é destinada a ser cumprida, mas não cumprida no legalismo, não cumprida no legalismo da lei, mas a lei que é chamada a ser vivida, a lei que é chamada a tomar realidade concreta na vida das pessoas, nas pequenas e grandes coisas. É a lei que deve ser vivida, é a lei que deve ser cumprida. E Jesus vai falar agora do obedecer e do desobedecer à sua palavra, ou melhor, às Escrituras, a lei, os mandamentos. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Amados e amadas de Deus, quem desobedece os mandamentos, quem desobedece a palavra de Deus, quem não vive a palavra de Deus é considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Quem coloca em prática a lei de Deus, quem coloca em prática os mandamentos, quem vive a palavra é considerado grande no reino de Deus. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça nesse dia de sermos homens e mulheres que tem a palavra de Deus no centro da vida, a palavra de Deus do Antigo Testamento, a palavra de Deus do Novo Testamento. Peçamos a graça de sermos homens e mulheres que vivem da palavra de Deus. São Jerônimo dizia: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Peçamos a graça de sermos homens e mulheres que escutam a palavra de Deus, que meditam a palavra de Deus, que vivem da palavra de Deus. A palavra de Deus é o centro do plano pastoral da nossa amada arquidiocese. Nós queremos ser uma igreja da palavra, uma igreja onde cada pastoral, cada movimento, cada católico vive verdadeiramente da palavra de Deus, escuta a palavra de Deus, medita a palavra de Deus e vive da palavra de Deus. Que a palavra de Deus continue a formar hoje homens e mulheres livres e operantes. Que você tenha
uma quarta-feira muito abençoada, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.